cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui neste segundo vídeo, já fizemos um primeiro, trazendo uma rápida introdução. E agora nós vamos para esse segundo vídeo, onde nós estamos analisando que nós estamos vivendo agora, nesse momento, por conta dessa grande pandemia que atinge o mundo inteiro, nós estamos apenas vivendo o princípio das dores. O pior e o melhor está por vir. Pela palavra expressa por Jesus Cristo no livro de Mateus, capítulo 24, nós temos essas verdades estampadas e reveladas para que todos nós tenhamos esse conhecimento e esse entendimento. Então, nós agora, a partir desse vídeo, nós vamos analisar de uma forma bem clara, simples, objetiva, que essa questão que nós estamos vivendo e que trata o capítulo 24 de Mateus, são duas questões importantes para a gente analisar. Primeiro, estamos vivendo apenas o princípio das dores. Mas que dores são essas? Dores, segundo Jesus e segundo o apóstolo Paulo, é a mesma questão, figuradamente, de uma mulher grávida. Nós estamos passando pelas dores de uma gravidez. E essa gravidez gerará um episódio, um momento, que é o dia do Senhor. Ele virá arrebatar a sua igreja e colocará em prática aquilo que está determinado pela palavra de Deus, e nós temos isso no livro de Apocalipse. Portanto, a chegada iminente do final dos tempos é o que nós estamos vivendo, porque é o princípio das dores, e a volta de Cristo para buscar a sua noiva, a igreja. Então, a primeira questão que eu quero tratar é que está no versículo de número 4. Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos irão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão, enganarão a muitas pessoas. Então, este sinal foi o primeiro que Jesus, quando questionado sobre a sua volta e o fim do mundo, ele colocou esta palavra em primeiro lugar. Ele colocou essa questão porque ao longo desses 2000 anos, muitos já vieram em nome de Cristo, dizendo: eu sou o Cristo. Mas eu preciso observar com vocês aqui rapidamente que essa questão não é como, por exemplo, esse personagem folclórico que nós temos aqui no Brasil, um tal chamado de Henri Cristo. Não é isso aí que Jesus está se referindo. Não é esse tipo de comportamento. Não é esse tipo de pessoa que Jesus está se referindo na sua palavra. E tantos outros que já surgiram dizendo ser o próprio Cristo. Não. A questão é muito mais séria. A questão de dizer eu sou o Cristo é quando qualquer pessoa, especialmente a liderança, especialmente pessoas que receberam a missão de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, de levar vidas a Cristo, chegam em determinado momento da sua vida e ministério, aí eles começam, e isso começa muito devagar, depois se acentua de forma muito evidente. Essas pessoas começam a roubar, a palavra certa é essa mesmo, começam a roubar a glória que é de Cristo. Fazem as coisas no reino de Deus para receberem o louvor, para receberem a adoração, para receberem aquilo que só pertence a Jesus. Então, toda pessoa, todo ser humano que aceita Cristo como Salvador, em um determinado momento, ele começa a achar, a entender que aquilo que ele faz por obra e graça da misericórdia do Senhor, pela unção poderosa do Espírito Santo, pela ministração do Espírito na sua vida, com unção, com autoridade, ele começa a achar que aquilo é dele, que aquela glória tem que ser para ele. Então ele traz a glória para ele. E quando ele faz isso, quando ele se constitui como uma pessoa que é através dele que a pessoa está sendo abençoada, que a pessoa está sendo ministrada, então ele está dizendo para Deus que ele é o Cristo no lugar do Cristo. Então, em outras palavras, toda pessoa que faz isso, ele se torna um anticristo. Por quê? Porque ele está roubando
uma glória que só pertence a Deus, uma honra que só pertence a Deus, uma glorificação que só pertence a Deus. Então, essa foi e continua sendo até hoje um dos sinais dessa que o Senhor estabeleceu como dores de parto. E é bom que a gente observe que desde quando Cristo foi assunto aos céus, voltou para os céus, naquele momento, a gente precisa entender que começou a gravidez da manifestação do reino de Deus. Ou seja, todos esses 2000 anos da igreja na terra, como escreve Paulo aos Romanos no capítulo 8, versículo 22 e 23, que nós, a igreja, lá naquela época, já estava sentindo as dores de uma gravidez. Só que entre gravidez e parto, a dor é diferente. Então, Jesus estabelece como um dos sinais dos últimos momentos dessa gravidez a dor de parto. Porque a gravidez em si, quando ela começa, e todas as mulheres sabem disso, tudo muda. Muda o corpo, muda as reações, muitas têm muitas indisposições, dores também, mais leves, enfim. E toda a gravidez, os 9 meses, são de desconforto, de adaptação daquela nova vida que está ali no seio, no útero daquela mulher. Então, Jesus se refere, porque a pergunta foi essa, quando é o final do tempo, ele diz que o início das dores de parto, ou seja, o início da última semana, porque a gravidez, inclusive, é dividida em semanas, entendeu? Então, quando Jesus está dizendo que é o início das dores, podemos dizer que é o início das dores da última semana para a mulher ter a criança. Então, o mundo, a igreja e a natureza, tudo está passando por um processo de dor de parto. Então, o primeiro sinal, e isso é toda a gravidez, todo o tempo da igreja na terra, esse sinal desse desconforto, dessas dores, desses rachas e muitas coisas que acontecem no seio da igreja, nada mais é do que muitos, Jesus que são muitos ao longo de todos esses anos que se revelam, que se mostram e se dizem: eu sou o Cristo. Por quê? Porque estão roubando a glória que só pertence a Cristo. Portanto, esse é o primeiro sinal que nós queremos destacar nessa meditação sobre a questão das últimas dores, das dores de parto, as primeiras dores, os primeiros momentos para que haja o nascimento do reino de Deus na terra, de fato estabelecido fisicamente, porque ele agora, ao longo de toda essa gravidez, ele está espiritualmente na terra, através dos crentes fiéis e obedientes à sua palavra. Portanto, até o próximo vídeo, que nós vamos analisar o segundo sinal, e aí a gente temos mais 2 ou 3 e a gente finaliza essa meditação. Muito obrigado e que Deus os abençoe.